Um dos principais riscos de fazer manualmente é porque o volume é muito grande, né? A gente trabalha com diversos marketplaces, os relatórios são diferentes, então eu vou lidar ali com diversos tipos de relatórios. Eu corro o risco de baixar algum arquivo indevido, de um período errado. Então, tendo essa ferramenta, ela já me traz toda a conciliação padronizada dentro do Concili, e a partir disso eu consigo, em um só relatório, avaliar todo o período. Eu me chamo Lindolfo, sou consultor financeiro e especialista em conciliação de repasse de marketplaces. Atuo no ambiente financeiro há mais de 15 anos e fazendo conciliações de repasse de marketplaces. Eu tenho aproximadamente 4 anos. Eu desenvolvi o setor de contas a receber numa determinada empresa desde o absoluto zero, desenvolvendo toda a parte de mapeamento dos repasses, identificação dos tipos de lançamentos e, além disso, obviamente trabalhando com o Concili, a gente trouxe todo o processo desde a parte da integração do Concili com o RP e a baixa dentro do nosso sistema da operação. Abri uma empresa de consultoria e hoje eu atuo com outras empresas no setor, fazendo conciliação de repasse de marketplace e auxilio tanto para empresas que hoje possuem processo de integração com o Concili, outras não possuem o processo de integração e a gente atua da mesma forma. O importante é reforçar que tendo integração ou não, a gente consegue fazer esse processo de conciliação. A principal dor do seller, quando ele começa a vender no marketplace, ele começa a vender não só em um canal de venda, ele começa a querer vender em vários canais para vender em um maior volume possível. E a maior dificuldade é porque cada marketplace ele tem um tipo de relatório diferente. A gente tinha que analisar relatórios diferentes com tipos de lançamentos diferentes e a gente viu que não seria possível fazer isso manualmente ou teria que ter uma estrutura muito grande para começar a fazer a parte de conciliação. Até que a gente conheceu o Concili e o Concili deu a possibilidade, primeiro ponto, de padronizar os relatórios e depois o processo de integração entre o Concili e o nosso RP, e a gente conseguiu fazer as baixas automáticas dos títulos no nosso sistema. O primeiro ponto da melhoria após Concili, que a gente conseguiu fazer todas as baixas ali do nosso contas a receber e conseguir mapear quais são os pedidos que não haviam sido pagos, E depois a gente conseguiu identificar a diferença entre comissões, fretes. A gente, a partir disso, começou a ter uma visão contábil de todas as despesas que estão envolvidas na operação do marketplace. E aí a gente consegue hoje ter uma operação com maior controle da parte financeira, porque todo o lançamento que vem dentro do marketplace a gente consegue trazer para dentro do RP. Isso é importantíssimo para tanto a parte contábil como a parte de gestão financeira, de fluxo de caixa da empresa. O principal impacto, e o primeiro, é que a gente consegue mapear esses lançamentos e jogar isso para a contabilidade. Então, esse é o principal ganho, que a gente consegue mapear esses lançamentos dentro do nosso sistema. E a partir disso, a gente tem a possibilidade de recuperar valores que são cobrados indevidamente. Na auditoria financeira, a gente precisa comprovar que todo título que eu vendi, ele está sendo repassado de alguma maneira, ele está sendo pago de alguma maneira. Se eu não tenho forma de lastreabilidade e garantir que um pedido faturado, ele de fato está sendo pago, a minha parte financeira ela está totalmente desfalcada. Então é esse o processo que o Concili nos dá, é garantir que um pedido que está sendo faturado, ele está sendo pago adequadamente e cada cobrança ele está sendo alocado adequadamente dentro do nosso sistema. A partir do momento que você começa a trabalhar no Concili, você tem as possibilidades de integrar dentro do seu RP. Então todas as informações, a partir daí, começará a aparecer dentro do seu RP com uma conciliação adequada, sendo baixado de forma correta. A gente consegue identificar ali valores sendo cobrados de forma indevida, ou não. Mas além disso, a gente tem possibilidade de identificar produtos que estão sendo vendidos com ticket médio ali
fora do que espera. Então, um exemplo, a gente tem um pedido que foi devolvido, mas que ele tem um custo de frete, tá? Tanto na venda como na devolução, eu consigo identificar ali que eu tenho um problema de custo excessivo de frete, que ele me dá um resultado negativo. Mas além disso, tem a questão da própria precificação. Por exemplo, se eu tenho um alto custo com devoluções, que eu preciso garantir que no momento da precificação eu estou levando em consideração o custos de devoluções, de fretes e tudo mais. E aí dessa forma eu começo a ter um melhor desempenho financeiro, tanto no fluxo de caixa da operação. O Concili, além dele entregar para nós todo um processo, garantir a parte de auditoria, o título sendo baixado de forma correta no sistema, além da gente garantir processos de integração, processos corretos de baixa, processos de ajuste de valores, né, na própria precificação do produto, eu tenho a possibilidade de recuperar créditos. Quais são os principais pontos de inconsistência que nós conseguimos recuperar valores dentro dos marketplaces? Primeiro, pedidos não pagos, então valores que não foram repassados, débitos indevidos, são valores que o marketplace ele aplica por alguma inconsistência, ele entende que esses pedidos ou valores são indevidos, e aí a gente entra com um pedido de chamado, e isso é recuperado através da plataforma. E um outro ponto é com relação à diferença do valor previsto do repassado. É quando tem uma cobrança de comissão, no valor previsto ele me cobra um valor maior. Então a gente consegue identificar essa inconsistência e fazer a abertura do chamado marketplace e recuperar os valores. Um dos principais riscos de fazer manualmente, porque o volume é muito grande, né? A gente trabalha com diversos marketplaces, os relatórios são diferentes, então eu vou lidar ali com diversos tipos de relatórios, eu corro o risco de baixar algum arquivo indevido, de um período errado. Então, tendo essa ferramenta, ela já me traz toda a conciliação padronizada dentro do Concili, e a partir disso eu consigo, em um só relatório, avaliar todo o período. Então esse é o principal ganho. A gente está falando de um relatório onde eu consigo analisar isso de um período, até mesmo pode ser grande, ou de um mês, ou de um ano. Eu consigo analisar esse período todo apenas em um relatório unificado e padronizado. Porque eu contratar uma estrutura toda de pessoas, sendo que eu tenho uma ferramenta que me traz isso já consolidado, eu tenho que avaliar o que faz mais sentido para a minha operação. Bom, acredito que a partir do momento que a sua operação está grande, e você precisa entender qual que é o principal valor que você está recebendo ou quanto você está custeando em cada venda do seu produto, né, ali dentro da plataforma, do marketplace. E o Concili ele vem e traz uma ferramenta que é um meio para você lá na frente ter o detalhamento do que você recebeu. Então, se você não tem essa ferramenta, como que você vai conseguir analisar essa sua operação, ela vai se durar por muito tempo? Então, a gente precisa começar a pensar no longo prazo. Quando você pensa no hoje, eu preciso vender, preciso pensar em volume de vendas, isso é muito bom para o dia de hoje, mas ao longo prazo isso não é sustentável. E a sustentabilidade, eu entendo que ela vai começar a partir da conciliação, que é a partir do Concili. Ele vai disponibilizar uma ferramenta onde ele faz as integrações dentro do seu sistema, e a partir disso você precisa trabalhar em cima da informação que o Concili te disponibiliza. O Concili é o meio para que lá no fim você consiga ter bons resultados da sua operação.